Boa noite. Na correria, porque hoje nós estamos aqui substituindo uma amiga da equipe que fez uma grande mudança mesmo, né? Mudou de um continente para outro continente. Nós vamos, então, gente, quem tiver aí com o Evangelho, nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3, dentro de retribuir o mal com o bem, que é exatamente o nome, né, do nosso tema da noite, retribuir o mal com o bem. Então, vamos lá, capítulo 12, amai os vossos inimigos, item 3, retribuir o mal com o bem. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre os que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo um prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo, bom, nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a se aproximar de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo, como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer a diferença conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, lhes ter uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diferente do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, não lhes guardar rancor, nem desejos de vingança. É lhes perdoar sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É lhes desejar o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É se abster que por palavras, atos, de tudo o que possa os prejudicar. É, finalmente, lhes retribuir sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar.
quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. É bonito o texto. Vários de nós já lemos isso aqui infinitas vezes. Eu me lembro que, quando eu estava saindo da adolescência, entrando na universidade, na fase adulta, esse texto ficava sempre no meu calcanhar. Aí, um dia, eu saí de uma palestra, provavelmente lá do Leon Denis, Bento Ribeiro, e pensei assim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer o seguinte, tem que começar. Não posso continuar do jeito que eu sou. O Evangelho está falando. Os Espíritos, a doutrina espírita inteira está falando. Jesus falou. Eu falei, eu tenho que dar um jeito em mim. Aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu não vou amar a pessoa, mas eu vou esquecer que ela existe, e toda vez que ela vier à minha mente, eu vou imaginar ela em volta de luz, porque minha mãe tinha me ensinado a fazer isso quando eu estivesse em situações difíceis, imaginar uma grande luz. Já falei isso aqui várias vezes, né, gente? Ao meu redor, né, chamando os bons espíritos para me proteger. Então, falei, a minha mãe me ensinou isso com gente viva, quando eu estiver em perigo. Então, quando eu pensar no meu desafeto, nos meus desafetos, não é só um, basta pegar o livro de história, porque tem os desencarnados também, que a gente tem que botar na balança. Não é só dos que ainda estão aqui vivendo com a gente, né? De outras vidas, etc. Eu falei, vou fazer a mesma coisa. Então, o que eu pensava? Quando aquela situação, aquelas pessoas vinham à minha mente, na hora eu imaginava uma grande luz em volta de mim para me proteger, para não deixar aquele sentimento, aquilo de ruim que ela me causou me afetar. E aí, o que eu fazia, gente? Eu imaginava, tudo imaginado. Até hoje eu faço isso, tá, gente? É bem cinema infantil. Eu imaginava Jesus chegando, pegando a mão da pessoa, aí Jesus caminha com a pessoa, aí Jesus se vira e ainda me dá tchauzinho e segue com a pessoa. Ou seja, o que eu aprendi? Que eu estou querendo dizer com isso, quando eu é bem infantil, em inglês, né? Bem silly, bem infantil isso que eu visiono. Até hoje eu faço isso. Com 60 e tantos anos eu ainda faço isso, né? O que eu estou querendo sinalizar para Deus? Olha, eu não consigo estar com essa pessoa ainda. Eu não consigo falar com essa pessoa. Eu não consigo estar com essa pessoa. Mas que ela seja muito feliz. Vai com Jesus, que Jesus a proteja. Pronto. Mantinha essa certa distância. Isso foi o início, né? Então, gente, olha a pose desse bonequinho. Achei perfeito. Isso aqui é uma pergunta. Como retribuir o bem com o mal? A gente faz assim, como que eu vou retribuir? Né? A mesma posição do bonequinho. O ombro da gente levando, ele fala, mas, meu Deus, como que eu vou, né, ter carinho, não querer o mal, não querer me vingar, não querer pagar na mesma moeda? Isso que a pessoa fez contra mim. Que é uma realidade, não dá para tampar o sol com a peneira. Então, como aqui Kardec falou, e a gente falou que era para vocês guardarem isso, que aqui são as leis morais, a gente vê como tudo se integra, e um certo ponto os espíritos colocam aqui, Kardec, então, escreveu e colocou aqui, que da questão da lei da física, assimilação e repulsão dos fluidos. Então, o que a gente... Próximo, por favor, Ana. O que a gente trouxe aqui hoje é uma análise das leis divinas envolvidas quando alguém faz o mal para mim. E para a gente se questionar qual é a melhor forma de eu retribuir. E isso é escolha individual, mas a gente fazer uma análise à luz da ciência, à luz da física. Tudo bem, gente, a maioria de nós não lembramos aqui, né, das leis da física, alguns não estudaram, mas é bem simples e Bart Simpson vai até dar uma força moral para a gente aqui, né? Então, as leis divinas são leis da natureza. São leis da natureza, gente, não tem essa. Física é uma coisa e Deus é outra, porque a natureza é criação de quem? De Deus. Gente, o nome não importa. Se você acha que o nome não é Deus, é Alá, é Buda, é energia criadora, o nome realmente não importa. Mas de uma força muito superior a nós.
que eu estou chamando de Deus. Então, leis divinas. São leis naturais da vida. Não é só caiu a maçã na cabeça e a física vai lá faz cálculo. Essa mesma lei da maçã caindo na cabeça do Isaac Newton lá, né, que deu start, o começo, essa física que a gente conhece hoje, ela se aplica na nossa vida, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nas leis morais. Porque tem gente que acha que evangelho é uma coisa, livro dos espíritos é outra, separa tudo. Não trata de filosofia e ciência, esse daqui só das leis morais. Não, gente, está tudo... A gênese de ciência está tudo interligado, né? Estou falando da obra de Allan Kardec da codificação. Então, a gente pensou aqui, talvez pudesse ter pensado mais, a gente pensou duas leis da natureza, leis divinas. A primeira, todo mundo conhece, qualquer espírita conhece, ou espiritualista, qualquer religioso, porque hoje em dia está se falando muito, pessoas de diversos credos. Causa e efeito. Na física, ela é chamada de lei de ação e reação. É a mesma coisa. Então, causa e efeito, ação e reação, lei do karma, né, também, que os orientais usam esse termo, lei do retorno, desculpa, lei do bateu, levou, depende do cliente. Né? Então, são todos nomes para uma mesma lei. Isso é uma lei, gente, da física. A física estudou isso aqui. Vocês lembram? Primeira, segunda, terceira lei de Newton? Uma delas. Você viu isso? Quem teve a oportunidade de estudar na aula de física, né? E a outra, gente, que a gente quer falar também, para poder analisar essa questão de como nós devemos retribuir o mal que nos fazem, que é com bem, mas a gente quer partir das leis da física, é a questão de que energia é força criadora. A energia cria. Quem está falando isso não é o evangelho, não é a doutrina espírita, é a natureza. E a física mostra isso de uma forma muito clara. A gente pegou um exemplo aqui da física, analisando, gente, um simples gerador de energia. Um simples gerador de energia elétrica, que faz uma lâmpada, por exemplo, acender. Então, um exemplo bem básico. Gente, então, primeiro, aqui nós estamos tendo o Bart Simpson, né? Mostrando, dando uma aula para a gente de ação e reação da lei de Newton, né? Da lei de ação e reação. O que aconteceu? Vocês conhecem o Bart Simpson. Ele arranjou um extintor de incêndio, sentou numa cadeirinha de rodinha, porque ele não é burro nem nada, ele já sabia o que ia acontecer, não é uma cadeira qualquer, ele senta e ejeta a espuma. Quando ele ejeta a espuma vai para frente. E o que acontece com ele? Vai para trás. O que é isso aqui? Lei da ação e reação. Ele jogou espuma para frente. A espuma, essa força que ele fez para jogar lá para frente, criou uma força contrária que jogou ele lá para trás. Por isso ele está na cadeira de rodinha. Se ele tivesse uma cadeira sem rodinha, ele tinha levado um tombo que ele ia ser jogado assim no chão. Né? A cadeira ia para trás, como ela não tem rodinha, ele ia bater a cabeça, aqui a nuca no chão. Então, ele espera. Olha como o Bart Simpson, né? É um menino travesso, óbvio, né? Alguém ficou sem um extintor, provavelmente a casa dele, etc. Mas ele foi inteligente, tem que dar a mão à palmatória do ponto de vista da física, ele foi inteligente, a cadeira de roda. Isso é a lei da ação e ação. Todo mundo conhece, pega a bolinha, é uma delícia, né? Quem não gosta, né? Assim, pega a bolinha, joga na parede, o que acontece? A parede manda a bolinha de volta. Ação, fui eu jogar contra a parede. Reação, a bola falou, opa, peraí, vou voltar para você mesma. Né? É o que aconteceu aqui, tá certo? Então, gente, foi disparado espuma do extintor de incêndio. Aí o que a gente falou, a força que foi aplicada para aquela espuma ir para frente é devolvida na mesma intensidade, meu amor. Não é menos, não, é igual. Certo? Porém, em sentido oposto. Então, se alguém pegou um extintor, estava cheio de mal,
Eu vou ferrar a Conceição. Pegou um extintor, jogou contra mim esse extintor, né? O mal. Então, se foi disparado, eu estou usando esse termo disparado, gente, que eu estou fazendo a comparação com o extintor de incêndio. Se foi disparado o mal contra mim, o mal veio na minha direção, né? Bom, já recebi esse mal. É fato. Já recebi. Né? Quem disparou esse mal contra mim vai receber esse mal de volta. A gente pode ficar tranquilo. Aí tem alguém pensando assim, ela não conhece lá minha tia-avó. Eu já estou com 80, minha tia-avó está com 100 e fez um monte de mal e não voltou ainda contra ela. Vai voltar contra ela. Vai voltar. Mas quando? Ela está com 100, vai desencarnar. Por isso nós temos várias vidas. Porque isso é lei de Deus. Isso é a lógica da reencarnação. Ninguém vai sair impune, gente. E a grande maioria de nós aqui tem mais de 18 anos, né? E já vimos isso acontecer N vezes com N pessoas. Com todas que eu conheço, não. Mas com muitas. É só parar e observar. Que volta. Volta. Na mesma força, na mesma intensidade. Aí, mas quando vai acontecer? Preciso de ter uma bola de cristal? Não, gente. Isso aqui é lei de quem? De Deus. É Ele que vai dizer qual é o momento. Não somos nós. Quem somos nós? Quem somos nós? Atira a primeira pedra que foi livre de pecado. Não, é lei dele. Então, a vida vai cobrar. Mas Deus vai fazer um mal, vai jogar de volta a pessoa? Não. Vai colocar a pessoa em determinadas circunstâncias que vai acontecer. Vai acontecer. Pode amenizar, nós sabemos, porque Deus é amor, justiça e bondade. Às vezes não vai vir com tanta intensidade, mas vai vir, gente. Por isso que a gente sofre tanto. Os espíritos mesmo falam aqui no Evangelho, num dos capítulos. A maior parte do que a gente sofre, os perrengues que a gente passa hoje, não é Deus que botou, não. É a gente que fez o que não devia. A gente vive buscando sarna para se coçar, mas isso é tema de outra coisa. Agora, eu já recebi o mal contra mim, porque a pessoa já disparou. Mas você ora tanto, você é budista, você é espírita, você não sai da casa espírita, você não sai da igreja, você não tem religião, mas faz o bem, é uma pessoa humilde, tem um ótimo coração, né? Mas vai vir, porque em algum momento eu disparei também o mal. Quando? Não sei. Pode ter sido em 10 mil anos, eu nasci igual lá. Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás, não sei, né? Mas em algum momento, porque Deus não é injusto, né? Então, já recebi. Aí eu me pergunto, o que eu faço? Eu recebi. O que eu faço? Eu tenho duas opções. Retribuir na mesma moeda. Então, eu também vou disparar o mal contra ela. Vou ficar mentalizando coisa ruim. Onde eu puder atrapalhar a vida da pessoa, eu vou atrapalhar. Eu vou sujar o nome dela com todo mundo, vou pintar e botar. Ou seja, uma das opções é essa. Eu revidar na minha moeda. Também vou disparar o mal contra ela. Né? Aí, a pessoa vai receber, sim, o mal que eu joguei contra ela. Mas, ao jogar o mal contra ela, a lei da ação e reação, o que vai acontecer comigo? Eu vou receber o mal de volta. Então, gente, eu vou receber o mal 2 vezes. A primeira vez que ela jogou o mal contra mim, foi ela que começou. Jogou o mal contra mim, recebi uma vez, não recebi? Aí eu resolvo jogar o mal contra ela. Mas a lei da ação e reação da física faz o quê? O mal vai voltar contra mim. Então, eu vou receber o mal 2 vezes. A primeira, porque ela disparou contra mim. A segunda, porque eu disparei contra ela e voltou contra mim. Então, eu vou passar pelo mal, eu vou receber coisas ruins 2 vezes. Eu tive a capacidade de duplicar, de dobrar o jeito de me ferrar. Eu me ferrei 2 vezes. Isso é física, isso é raciocínio lógico. Só isso que a gente está fazendo, conta, cálculo mental.
Aí eu tenho a outra opção. Eu vou disparar o bem contra a pessoa, mas a pessoa já jogou o mal contra mim, tá bom, gente? Aí o que eu vou fazer? Não, mesma moeda não. Vou inverter o jogo. Eu agora vou querer o bem dela, nem que seja daquele jeito que eu falo, vai com Jesus, vai na paz. Mentalmente, eu fico até a minha mão faz assim mentalmente. Claro que eu não faço isso, mas eu fico imaginando a minha mão assim, vai com Jesus, vai em paz. Então, eu vou disparar o bem contra a pessoa. Não vou revidar na minha moeda. A pessoa vai receber o bem que eu joguei nela. Mas na hora que eu jogar o bem para ela, o que eu vou receber, galera? Vamos lá, falem alto, pessoal. O bem de volta. Então, olha só, contabilidade. Eu vou receber um mal, que foi o primeiro que ela jogou para mim. Contra isso, não posso fazer nada naquele momento. Já está jogado. É fato. Não adianta estar no mundo de pilim-pim-pim, que todo mundo é anjinho, só joga bem. Não. Já jogou, então mal. Mas eu vou receber um bem. E aí eu escolho se eu quero receber o mal 2 vezes ou um mal e um bem. Qual que eu devo escolher? Não sei. É de fora o íntimo. Ai, mas eu vou orar para Maria de Nazaré, para os bons espíritos, para o doutor Bezerra, para Eurípides, para o Chico, para o Padre Pio, para a Madre Teresa de Calcutá, que a gente ama, para Gandhi, que a gente também ama. Gente, eles podem te dar força, bom ânimo e abrir a sua mente, seu chakra solar, para você raciocinar dessa forma que a gente está raciocinando, segundo as leis da física da Terra. Mas eles não podem te obrigar a agir da opção 1 à opção 2. Quem pode te obrigar, gente? Você. Nós. A mãe pode falar, o pai periquito, papagaio, você vem na casa da prece, ouvir o evangelho, toma evangelho. É livre-arbítrio. Tá aí outra lei maravilhosa. É livre-arbítrio. Mas saiba que tem consequências. E você escolhe. Eu quero me ferrar recebendo o mal 2 vezes, ou eu já recebi uma? Já recebi uma. É isso que o texto aqui coloca. Eu já recebi uma. Né? Mas aí eu vou receber um bem. Aí você escolhe. A escolha é nossa, intransferível. Né? Vocês sabem que tem pessoas que têm embate com inimigos durante o sono? Que nós já vimos em reuniões mediúnicas, né? Espíritos vindo chorando e dizer, eu de novo estou retribuindo na mesma moeda. Porque o espírito, o obsessor que fazia mal àquela pessoa, se afastou da pessoa. Só que o encarnado dormindo, ia lá cutucar com vara curta o pobre coitado do ex-obsessor. Aí o ex-obsessor voltava a obsidiar a pessoa e ficava. A Estelinha está rindo, mas olha, eu já vi isso acontecer em reunião mediúnica e a vontade da gente chorar na hora, porque é muito triste isso. O chamado obsessor, né, aqui entre aspas, porque o encarnado também estava obsidiando o desencarnado, também era um obsessor, coitado do outro, tentando se redimir e o encarnado. E, assim, dava vontade, a gente chorava, eram lágrimas, assim, discretas, porque muito triste uma situação dessa, né? Então, nós já vimos aquela lei da física da ação e reação, né? O retorno, causa e efeito, a lei do karma, como queira. Agora, vamos pegar essa questão do gerador de energia. Aqui tem uma pessoa com uma manivela, rodando a manivela. Esse arco rosa e azul, isso é um ímã, né? Aquele imãzinho que a gente brincava. Bom, gente, brincava quem tem mais, eu acho, de 60 aqui, né? Que não tinha muita coisa para brincar. Um imã já fazia a nossa festa, né? A gente não tinha nada para. Era uma bola e subir na árvore e o que achar. Se achou o imã, a gente adorava, né? E a gente vê que, ao passar pelo imã, vai ocorrer uma geração de energia que vai fazer o quê? Vai acender a lâmpada. Isso é um gerador de energia, né? Está pegando o movimento da mão da pessoa, energia mecânica, e transformando em energia elétrica.
Essa lâmpada aqui, pode ser a luz que ele está gerando nessa lâmpada, pode ser de várias intensidades. Pode ser forte, pode ser média, pode ser fraca. Aqui no exemplo foi uma super luz, né? Branca, pode ser uma luz roxa, uma luz verde, uma luz azul, né? Então, ótimo. Então, isso aqui é um gerador de energia. Vamos ver o que isso tem a ver com retribuir o mal com o bem. O gerador de energia, ao gerar aquela energia que acendeu a lâmpada, ele sente, entre aspas, ele percebe, né, a energia que ele gerou. Por que ele percebe, gente? Que saiu dele. A energia saiu do gerador de energia. Ele não vai saber que ele gerou energia? Ele não vai sentir essa energia? Claro que vai. Está sendo gerada por ele essa energia, né? Então, se eu gero, vai sair de mim, vai passar por todos os meus chakras. Oh, delícia, meu Deus! Se eu gero, porque sai de mim. Eu produzo essa energia de má qualidade, do mal, de má qualidade. O que eu vou sentir? A energia que eu gerei. Qual foi a energia que eu gerei? De má qualidade. Então, qual a energia que eu vou sentir? Uma energia muito ruim, muito má. Se eu gero uma energia de boa qualidade, o que eu vou sentir, gente? O que meus chakras, todo o eu todo, vou sentir, gente? Energia do bem, de boa qualidade, certo? E lembrando, gente, que eu ia falar aqui, essa energia, quando a gente sente, assim como um gerador ali, com auxílio do ímã e do menininho lá, nem sei se é menininho, é uma mão, já achei que é um menino, gerando a manivela, quando eles sentem essa energia, quando a gente sente essa energia, tratando de nós, corpo físico, perispírito e espírito, tudo sente. Sente o corpo físico, sente o perispírito, sente nós, que somos a alma e o espírito. Aí vem as doenças, etc, né? Aspirações da cabeça, as depressões, etc. Então, gerei energia de qualidade má, ruim, eu vou sentir o quê? A energia que eu gerei. De boa qualidade, vou sentir o quê? A energia que eu gerei, a energia boa do bem. A pessoa, quem está falando, retribuiu o mal. A pessoa já fez o mal contra mim. Quando ela fez o mal contra mim, ela já gerou uma energia ruim e já jogou contra mim, né? Então, como ela gerou, ela sentiu. Então, ela mesma recebeu essa energia ruim que ela gerou. Ela foi a fonte geradora. Então, ela já sentiu. Ao gerar, jogar algo ruim contra mim, ela já sentiu. Então, ela vai receber essa energia ruim. E se eu escolho, aí eu tenho duas opções de novo. Ou eu gero uma energia ruim contra a pessoa, vou fazer na mesma moeda. Gerou algo ruim contra mim, me fez o mal, vou fazer o quê? Opção 1, retribuir com mal, porque Deus não vai proibir você. Você tem livre-arbítrio, liberdade de escolha, e tem que ser responsável pelas suas escolhas. Isso Deus vai ser assim honestíssimo com você. Não vai deixar passar. Óbvio, apesar dele ser justo, amor, sempre dá uma atenuada, uma segurada na nossa vibe, né? Eu falo, vou na mesma moeda, também vou gerar uma energia ruim contra aquela pessoa, porque eu vou fazer na mesma moeda, né? Então, a pessoa vai receber uma energia ruim. E eu vou sentir que energia, gente? Ruim. Então, gente, eu vou sentir energia ruim 2 vezes. Da primeira vez, quando ela fez o mal para mim, eu senti, porque ela fez o mal para mim. Eu senti.
ela gerou coisa ruim contra mim. Então, isso me abalou. De alguma forma, pode ser fisicamente, emocionalmente, sentimentalmente, me abalou. Não tem como, gente. Abalou, sim, né? Então, já senti uma vez, porque ela já fez o mal. Nós estamos falando em retribuir, então ela já fez. Aí eu caio na pilha dessa opção aqui. Eu também vou gerar energia ruim contra ela. Uai, quando eu gero, eu sinto. Então, de novo, gente, eu vou sentir energia. Eu estou rindo porque é infantil da nossa parte. Isso só mostra o tipo de espírito que nós somos. Como nós somos infantis ainda, né? Como diz o bom Emmanuel, né, que foi o grande mentor de Chico Xavier, nós somos muito fracos e ignorantes. Nós não somos maus. Nós somos fracos e ignorantes. Porque se a gente não fosse ignorante, a gente não sentiria o mal 2 vezes. De novo, uma porque ela gerou o mal contra mim. Então, a energia, eu sou a lâmpada. A energia que ela gerou era ruim para cima de mim. Porque ela me fez o mal, né? Mas aí o que eu fiz? Caí na vibe dela e fui pagar na mesma moeda. Gerei energia, coisa ruim contra ela. Passou por mim. Eu senti, eu sou a fonte geradora. Aí o que aconteceu? Como eu gerei coisa ruim, senti coisa ruim. De novo, gente, a gente vai sentir energia ruim 2 vezes. Opção 2. Eu gero energia boa. Não. Não, porque eu vi lá da lei da física da Terra que gerador elétrico sente a energia que gera. Eu sou um gerador de energia, então eu vou inverter, eu vou gerar energia boa para cima da pessoa. Não é nem contra, é a favor, né? Bom, eu já recebi energia ruim dela para mim, né? A pessoa vai receber energia boa, que ela seja muito feliz, que ela receba a minha energia boa. Por quê? E que energia que eu vou sentir quando eu gerar energia boa? Eu vou sentir energia boa. Então, eu não estou fazendo aquilo, mas nem por ela. Primeiro, por mim. Porque qual é o maior dos mandamentos? Primeiro, amar a Deus acima de tudo. Depois, amar quem? A você. Não. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Então, tem uma hierarquia. Você ama a Deus, ama você, que se você não se ama, você não ama o próximo. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Então, você tem que se amar. Então, tem uma hierarquia aí, né? Então, gente, eu vou gerar boa energia, né? E que ótimo, vou sentir. Então, aqui, nessa segunda opção, de novo, eu vou sentir uma energia ruim, má, porque ela já gerou e já jogou para cima de mim. Eu era a lâmpada dela. Eu era a lâmpada dela, me ferrei, me lasquei. Mas eu vou sentir uma energia boa. De novo, é o mesmo dilema. 2 pontos totalmente diferentes da física. A princípio, parece, porque no fundo é uma coisa só, né, César? Mas vista de pontos de vistas diferentes, né? Mas, no fundo, é a mesma opção. De novo, eu caio no mesmo labirinto, no mesmo dilema, fazer ou não fazer, né? Aqui parodiando o Shakespeare, né? To be or not to be, né? Aquela coisa, né? Então, de novo, gente, eu tenho 2 opções. Uma, eu vou sentir 2 vezes energia ruim. A primeira, porque a pessoa fez o mal contra mim. Ela gerou uma energia ruim, vai cair para cima de mim, que sou aquela lâmpadazinha. Ela está gerando energia ruim, vai vir para mim, óbvio. E a segunda, porque eu optei por pagar na mesma moeda, então vou receber 2 vezes. Agora, essa segunda opção, de novo, eu vou receber uma má, porque ela já gerou, acabou, o mal já foi feito. Mas eu vou receber uma boa. Então, de novo, a opção é nossa. Nós que temos que escolher que tipo de energia você quer. Quantas vezes você quer receber energia ruim ou boa? Você que sabe. Aí é com você. Ninguém vai te obrigar. Não adianta. O que adianta, sim, é pedir força
aos bons espíritos amigos, não interessa o nome, mas os bons espíritos amigos, as estrelas, o que você acreditar que trabalha em nome de Deus, para te dar força, coragem de fazer as melhores opções. Só isso. É aí, só não, né, gente? Conceição, por favor, entre aspas. Aí é que você pode abrir tua mente, né? Nesse estado de oração, não precisa ficar o dia inteiro orando, está caminhando, está trabalhando, está no ônibus, está lavando prato, está no computador, está lá no dia a dia da vida, no auê do dia a dia da vida, né? Você vai começar a receber da equipe espiritual, dos bons espíritos amigos, o que o povo chama de intuição, de ideias, né? Vai te acalmando, aí você vai, pô, cara, peraí, qual opção eu vou querer, cara? Peraí, passa raiva, você vai ficando mais calminho, mais tranquilinho, aí vai pensando, entendeu? Pensa 10 vezes antes de agir, mas a ação está nas suas mãos. Inclusive, né, por isso não se indica a agir quando a coisa ainda está muito quente. Você se afasta, dá um tempo, deixa a poeira baixar. Para que você faz isso? Né? Para se conectar com as boas energias do universo, né? Que aqui a gente está chamando de bons espíritos amigos, mas o nome também não importa, né? E receber de Deus a intuição de como agir, de abrir seu chakra frontal para que você possa enxergar, não com o olho da Terra, não com o olho que vai voltar à Terra, mas com o olho da alma, do espírito, ó, cascudo que nós somos, né? Bom, gente, até aqui nós só usamos a razão e a lógica. 1 mais 1 igual a 2. Foi só isso, baseados numa área extremamente racional, que é a física. Né? Tem a química, tem física, tem biologia, tem filosofia, etc. Né? Usando física, as leis da vida. Né? Então, gente, sem sombra de dúvida, o que está aqui no capítulo 12, isso aqui foi gerado baseado no que Jesus falou: amareis o vosso próximo, perderei parará, amai os vossos inimigos, fazer o bem ao que vos odeia e orai pelos que conseguem caluniar, baseado nos ensinos de Jesus, né? A melhor opção, sem sombra de dúvida. Você pode optar pelo que você quiser, mas a melhor opção, baseada na lógica, na razão, não no fervor dos sentimentos, né? É retribuir o mal com o bem. É duro para a gente encarar isso. É duro, porque nós somos espíritos ainda muito endurecidos, muito ignorantes. A gente sabe e faz. Então, fracos, ignorante e fracos, né? Então, essas leis divinas, a gente trouxe esses 2 exemplos, tem infinitos exemplos, né? Porque a lei divina rege tudo, todo o universo, do microcosmo ao macrocosmo, passando por nós, seres racionais da criação. As leis divinas, gente, elas são do dia a dia, são naturais, né? São leis que estão na nossa vida no dia a dia, que exige de nós o quê? Raciocinar. É o Kardec que cunhou lá, fé inabalável é aquela que encara a razão. Cara, assim, ó, em qualquer episódio da sua vida, não tenta se esquivar da lógica e da razão, porque a gente é espertinho. Geralmente a gente sabe o que deve fazer, a gente desvia para tomar 2 vezes na cabeça, né? Então, gente, nós podemos e nós devemos usar a razão, a lógica, a nosso favor. Ah, vou fazer isso só porque a Constituição falou que aí eu vou me dar menos mal, por interesse. Tá bom, começou. Seu interesse não se dá tão mal. Tá valendo, gente, é treino. Faz por interesse no início, depois vai virando hábito, depois vai virando inteligência. Melhor do que continuar só apanhando, né? Nós devemos usar a lógica em todos os aspectos, gente, de nossa vida. Todos os aspectos de nossa vida, gente. Porque está
tudo interligado. Vocês viram, ó, Evangelho trata das leis morais, que não trata de ciência, o que trata de ciência pura é a Gênese. O livro dos Espíritos, uma parte, que trata do todo ali. Né? O livro dos Médiuns, um pouco da ciência. Mas isso aqui não é só leis morais. E nós não estamos mais falando de leis morais. Estamos falando de ciência. Né? Em todos os aspectos. Porque a lei divina, elas são lógicas. Tudo se encaixa. Ah, não acho não. Claro, nós somos fracos e ignorantes. Vocês acham que a gente vai perceber? É difícil. Nós somos muito pequenos na escala, né? Gente, para isso, nós temos que estudar e refletir. Não adianta ter preguiça. Tem que ter conhecimento. Ah, Conceição, você está falando para eu fazer faculdade de física ou fazer lá, me matricular no ensino médio e pedir lá na escola aqui, municipal aqui da Praça do Lido. Ali não tem ensino médio, tem que ser lá na frente, né? Lá perto na Paula Freitas, eu acho. Para fazer física lá, não, gente. Tem que estar lendo, se instruindo, conhecendo. Tem um monte de livro hoje para download de graça na internet. Então, gente, a Casa da Prece, nós temos cursos para que você estude. Estude o quê? É o que nós vamos ver aqui a seguir. Nós temos na casa 3 cursos que toda a equipe da casa já fez, ou aqui, ou ela já veio de outras instituições tendo feito esses cursos. Nós temos a Introdução à Doutrina Espírita, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Todos os cursos são virtuais. Você não precisa nem de vir aqui. É pelo ali, tete a tete, igualzinho aqui, ao vivo, a cores, mas todo mundo, cada um onde tem o seu celular, o seu computador. O livro que nós temos chama Iniciação ao Espiritismo, que a gente trouxe lá do Allan Kardec de Campinas. Então, nós temos esse curso, Introdução à Doutrina, com esse livrinho bem simples. Para quem é esse curso? Para aqueles que não têm o conhecimento básico da doutrina espírita e quer começar a entender como as coisas acontecem. E aí, geralmente, é uma turma de muitas perguntas, muitas dúvidas, e é para isso mesmo, para você começar a ter a base. Saindo do nível do ID, da Introdução à Doutrina, o próximo é o Livro dos Espíritos, que a gente acabou de falar, que o Livro dos Espíritos tem a parte da ciência, da filosofia e da religião. Foi o livro 1, que os espíritos transmitiram. Kardec não era médium, pelo amor de Deus, não diga que foi ele. Ele pegou as respostas dos vários médiuns, etc., também é tema de outra palestra, pegou e colocou, fez várias perguntas, distribuiu para médiuns de vários países, vinha a resposta, via aquelas que batiam. Pegou, está aqui. Mas, para você entender esse livro, as perguntas capciosas, muito bem elaboradas, quem elaborou as perguntas foi Kardec, mas a resposta não é dele, é dos espíritos, porque não existe doutrina de Kardec, kardecismo. Kardec reuniu, por isso que a gente chama de codificador, ele pegou e organizou. Né? O Livro dos Médiuns, para aqueles que já têm o conhecimento do Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns vai tratar de quê? Os fenômenos mediúnicos, da mesa girante, do copo que cai sozinho, de um que vê, o outro que ouve, e dos médiuns, que é o livro dos médiuns, para esclarecer os médiuns. Ou aquele que não tem mediunidade, mas quer entender, mas precisa ter a base do geral, que é o Livro dos Espíritos. Então, temos o Livro dos Médiuns. Bom, aí a gente se pergunta, em que nível nós estamos? Primeira coisa você já estudou alguma coisa da doutrina espírita em alguma outra casa espírita? Se você estudou, você vai nos informar aonde você estudou, quando você estudou, quais cursos você fez. E aguardar a resposta da Casa da Prece quanto a que curso você pode estar apto para se matricular. Você não fez, nunca estudou nada, mas assistia palestra, ou nunca assistiu palestra, né? Você pode realizar o que é o nosso nivelamento, que também trouxemos do Allan Kardec de Campinas. Né? Você realiza esse nivelamento, pode ser aqui presencial ou virtual, é só você não sair da sala, continuar aí na sala do virtual,
que a gente aplica, tá certo? E também aguardar, porque aí a gente vai poder olhar lá o seu nivelamento para ver em que nível você está. Né? É um teste muito simples, mas de uma genialidade que a gente já tentou mexer várias vezes, né, César? Só fica pior. Então, a gente deixa lá do jeito que veio do Allan Kardec de Campinas, se melhorar, nós, pelo menos, estragamos, não dá para melhorar. É incrível como consegue medir. Eu fiz esse curso. Eu fiz esse nivelamento em 88, eu acho, né, César? Início de 88, né? Início de 88. Foi início de 88. César fez depois, Cidinha fez. Eu fiz em 88, eles devem ter feito em 89, 90, né? Vamos lá. Fiz lá no Allan Kardec de Campinas. A gente começou com Bart Simpson. Vamos terminar com a família dos Simpson, que é sempre bom, né? Ela ali se preparando, instalando os dedinhos assim, né? E ela ama estudar, então fica o convite, tá bom, gente? A gente usar mais a lógica e a razão.